A culpa parece ser um dos maiores incômodos do ser humano na sua busca de uma qualidade de vida. Até um certo escritor que sugeriu que a culpa se acha envolvida em todos os problemas, traumas e angústia do ser humano. E tem sido descrito como um componente muito presente nas religiões, dado a necessidade de controle por parte de líderes. E, sobretudo, na esfera da análise, da busca de um tratamento ou de um encontro com a própria autonomia que a pessoa perdeu por um excesso de culpa, ela vai ao buscar ajuda e quando encontra um terapeuta, geralmente esse compartilha que o sentimento de culpa é a razão dela estar passando talvez por aquele sofrimento incompreensível. Ou seja, a culpa ela predomina no ser humano. Eu não sei se é por consciência de pecado ou por consciência de uma limitação em que o homem não responde às suas questões do sentido da vida e do próprio mundo que acolhemos e participamos dele, presente em nossa vida. Então, com isso, a culpa ela existe de forma objetiva, ela fragmenta o sentimento, ela traz a ideia de uma lei violada e efetiva, produzindo então dentro dessa esfera um transgressor, um culpado, uma pessoa que se sente então com uma carga de cobrança muito grande porque ela tem essa culpa objetiva em relação a uma lei talvez legal. E, por outro lado, vai também para a dimensão subjetiva, que é a dimensão moral, em que somente a pessoa consigo mesmo consegue identificar se realmente violou ou não. Porque a transgressão legal é quando você avança um sinal, você tem consciência que fez isso. Vem a multa, você paga, cumpriu a sua obrigação, desde que não tenha uma outra incorrência, né? Ou inferência, ou qualquer tipo de envolvimento secundário com prejuízo à outra. E com isso, a pessoa ela comete, às vezes, um roubo, é julgada, condenada, pagou, vai se sentir, talvez, aliviada. Mas a culpa, quando ela é subjetiva moral, associada a sentimentos íntimos de remorso, de uma autocondenação, ela pode produzir uma impossibilidade de perdão, porque o perdoar a si mesmo é um desafio muito grande. Nós temos a culpa social, nós temos uma culpa objetiva que pode estar interessada nessa relação social, em que nós temos normas, padrões que definem a distância a andar legalmente e a velocidade também, e o objetivo desse andar, às vezes não justifica, porque na verdade a organização pessoal da pessoa deve determinar menos risco para o próximo em função da própria determinação do ritmo que ela vai levar a vida, tanto na esfera econômica, nos seus sonhos, nas suas pretensões, nos seus afetos. Então a culpa social em que às vezes a pessoa ela precisa entender que ela tem colega de trabalho, tem vizinhos, tem um amigo de um clube, tem um colega de futebol, tem todo um arranjo que precisa ser muito bem identificado. Nós temos também a culpa teológica. A Bíblia chama essa condição em que a pessoa traz sobre si um peso muito grande por causa do pecado, porque na verdade diante de Deus nós somos todos pecadores. Ou seja, estamos em condição de pecado. A Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, que é o próprio Jesus, Filho de Deus.
Obviamente, você é convidado por mim a entender isso pela fé, porque a razão ela não explica certas coisas, apesar que é possível compreender depois que se adentra a dimensão de Deus por via de uma revelação,